Estou dizendo a todos vocês, isso é só o começo. Quero que vocês me escutem com muita atenção. Isso é só o começo do que está prestes a acontecer. Eu vi George Soros nos bastidores, e George Soros estava recebendo ordens do próprio Satanás. Mais uma vez, vi o diabo se comunicando com George Soros, e eles diziam: precisamos criar uma grande confusão nos Estados Unidos da América. E eu vi pessoas pagas causando distúrbios na sociedade. Foi ok, então eu não quero apressar isso. Então, se você sabe, eu realmente preciso revisar o que o Senhor me mostrou. Eu vi distúrbios em grandes cidades importantes. Denver era uma delas. Eu vi um homem com roupa militar e um AR-15 atirando contra multidões nos próximos dias. Eu não sei quando isso vai acontecer. Mas eu vi esse homem, ele estava de camuflado, usava um capacete de estilo militar e tinha escudos balísticos e coisas assim. Assim, ele não poderia ser neutralizado facilmente. E eu o vi com esse AR-15 começando a atirar em pessoas em multidões na região de Denver. Era no Colorado, eu sei disso com certeza. Isso era no Colorado. Então o Senhor me mostrou região de Miami. Eu vi um homem em prédios altos e ele estava usando um rifle de precisão. Ele era de origem hispânica, acredito eu, talvez cubana. Dava para ver que a pele dele era mais escura, certo? E ele estava no topo, em uma área escondida, e atirava de longe nos policiais pela janela. E o primeiro policial que vi foi atingido na região do pescoço, e depois os outros. Os que vieram ajudá-lo também foram abatidos. Então o Senhor me mostrou, e depois vi helicópteros voando no céu tentando encontrar esse homem. Então houve vários exemplos que o Senhor me mostrou. Ataques em solo americano era sobre isso, tentando intensificar o desarmamento nos dias à frente, desarmar a segunda emenda em estados azuis, tentando provocar uma onda de legislação anti-armas. O Senhor disse: nos dias à frente vocês verão um aumento na pressão pelo desarmamento do povo americano, pois esta é outra fase no futuro que vocês verão ainda mais intensamente. Antes que o sistema da besta assuma totalmente, antes que o anticristo assuma completamente o controle. Um desarmamento da população americana. Vi o Texas resistindo fortemente a esse movimento. Muito fortemente. E é como se eu visse um contorno preto ao redor do estado do Texas, como fronteiras. Secessão da União. Eu não sei se isso é literal ou se é no sentido de pensar: nós não vamos participar, vocês não vão tomar nossas coisas. E é como se eles fossem sua própria entidade no final dos tempos. E o Senhor disse que isso será um refúgio seguro. Vi Oklahoma dividida, e havia uma linha de Altos, Oklahoma, até Miami, Oklahoma. E havia uma linha, era uma linha preta, e o Senhor me mostrou um estado dividido em relação a isso. Metade era vermelha, metade era azul. E o Senhor disse: suas eleições de 2026, em relação à corrida para governador, são muito importantes, que vocês já orem sobre isso. Pois eu vi o governador Stitt sendo deposto e uma nova pessoa democrata tentando assumir. E o Senhor disse que 2026 é o ano de um concerto. Eu não sei o que isso significa. Uma manipulação como uma eleição manipulada. Não sei. Tipo, eles estão tentando fraudar? Não sei. O Senhor me disse, ele disse: preste atenção às eleições em 2026. É muito importante que as pessoas comecem a orar agora, por volta de 2026. Grandes distrações. Grandes distrações estão chegando. Eu vi a Califórnia completamente em chamas, com tumultos e gente agindo de forma maluca. Tô falando de uma escalada em Seattle, Oregon. E disse o Senhor: lembrai-vos do que eu vos disse. Lembre-se do que eu lhe disse sobre Timothy McVeigh. Ele me dá palavras-chave sempre que fala comigo. E ele disse, Brandon será em lugares improváveis. Eventos de Pearl Harbor. Eventos de Pearl Harbor.
Ele disse que Pearl Harbor foi onde você foi pego de surpresa. Será quando você não estiver assistindo? Será quando, como no 11 de setembro, ninguém estiver prestando atenção? Os eventos que eles estão planejando serão quando você não estiver assistindo. Se você se lembra do que profetizei sobre a Coreia do Norte e eles serem um pária social, Kim Jong-un, e que a China estava por trás disso, e eu vi Kim Jong-un e já os alertei várias vezes. Nos últimos vários vídeos, eles sendo prometidos uma posição no BRICS, nós vamos tirar vocês das sanções ocidentais e do controle, certo? Nós vamos criar a nossa própria coisa, certo? Então eu vi a Rússia de novo, lembra? Se você se lembra do ataque MP que eu vi no foguete branco e preto, estava escrito URSS. E eu vi homens asiáticos na barcaça. Então é muito importante que você se lembre disso. Eles dispararam essa coisa acima dos Estados Unidos da América. Precisamos da cúpula hoje. Precisamos da cúpula dourada hoje. O mais rápido possível, o mais rápido possível. O Senhor me mostrou lasers elétricos posicionados em todos os cantos dos Estados Unidos para proteção. Eram lasers. Lasers verdes. Agora, se essa é a cúpula, eu não sei, mas esses eram lasers verdes. E eles estariam em lugares estratégicos para derrubar coisas do céu. Foi isso que atingiu o asteroide. E eu ousaria dizer que isso já está aí. Então eu vi, como disse, eu vi uma sigla da URSS nesse foguete, eles dispararam. E lembre-se, em tudo o que eu vejo e trago para você, não é para causar medo, mas para que você ore sobre isso. É muito importante que você ore sobre essas coisas e não fique com medo delas. Mas, ok, então eu vi uma revolta. Eu vi tumulto e vi George Soros pagando para que essas coisas continuassem nos próximos dias. Estou falando de grandes interrupções, mas não é só ele. Estou falando de algo importante, tentando causar confusão e loucura nos Estados Unidos da América. As formigas lá dentro. Lembre-se, ataques de cavalos de Troia. Grande tremor. Eu vi um grande tremor. E ele me disse novamente hoje quando eu estava dirigindo por aí. Ele disse que em um período de 24 horas, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Ele disse, quero que você observe enquanto dirige. A sensação de segurança que as pessoas sentem agora. Que vocês, como nação, tomam como garantida no dia a dia porque tem lei e ordem. E eu tive uma visão de olhos abertos e ele disse, você está vendo isso? O que estou te mostrando? E as pessoas estavam andando para dentro, tendo que pensar estrategicamente sobre como viverão suas vidas nos próximos dias. Por causa do abalo na infraestrutura, do que está acontecendo. Certo, pessoal, estou pensando, é seguro ir ao Walmart hoje? É seguro ir lá e verificar lá dentro? Porque eles estavam com medo até de ir, tomar um café. Eu podia sentir uma inquietação na atmosfera nos próximos dias por causa do que o inimigo estava planejando. Tentar tirar a segurança e a confiança de se sentir seguro. Sentindo-se desconfortável o tempo todo. Podemos ir até eles. Fazendo você viver sua vida com medo e se perguntando, podemos ir ao jogo de beisebol? Podemos fazer isso? Coisas que você considera garantidas, que fazemos simplesmente porque confiamos nas nossas forças de segurança, mas como uma revolta e um câncer dentro do país, tentando tirar essa liberdade de paz, a liberdade de segurança e proteção, fazendo você se sentir desconfortável, tentando criar um estilo de vida que faz você se sentir em cativeiro. É isso que o inimigo vai tentar fazer. E isso era muito sério. E o Senhor me disse, ele falou, virão dias, Brandon, em que tudo, em 24 horas, estou te dizendo, vai mudar. E a América vai mudar em 24 horas. Um grande abalo está chegando. E ele me alertou novamente. O modo como as pessoas vivem, a forma como nos movimentamos, está trazendo à tona o sistema da besta.
E o Senhor me disse, ele falou, você vai ver muita mudança nos estados azuis e nos estados vermelhos, muita mudança dentro do governo e da política, até mesmo em 2026. Ele disse, você deve orar por Oklahoma. Você deve orar por Oklahoma. Há um plano. Há um plano nesses estados-chave para tentar dominar isso e transbordar, derrubar os estados vermelhos, tentando trazê-los, você sabe, para o pensamento demoníaco do liberalismo. Então não estou dizendo que todos os estados vermelhos são perfeitos. Mas estou dizendo a vocês, pessoal, que há mais coisas boas nos estados vermelhos do que ruins. Eu vi uma escalada contínua em Israel. Eu os aviso sobre essas coisas. Eu falei para vocês sobre drones voando para dentro de estádios quando as pessoas não estão prestando atenção. O estádio do New York Yankees foi o que eu vi. Nova York. Este é um estádio importante, o Senhor me mostrou. O Los Angeles Dodgers, estádios importantes. O Senhor disse, prestem atenção a esses estádios. Prestem atenção aos jogos de futebol americano universitário, onde há 100 mil pessoas ou 80 mil pessoas de uma vez em um jogo universitário, e todos estão prestando atenção ao jogo e não estão prestando atenção aos drones. Ah, isso é entretenimento. Corra! Se você viu um drone voando para dentro do estádio, corra! É muito sério. Vivemos tempos muito incertos. É um tempo de grande abalo, mas estou dizendo, o corpo de Cristo precisa se levantar com uma coluna vertebral de ferro e tomar domínio e autoridade. Se você não fizer isso, terá uma grande oportunidade nos próximos dias de ir para casa mais cedo. Bem, eu não acredito em nada disso. Espere e veja. Não estou mais aqui para te convencer. Tremor no seu braço. Por favor, acredite em mim. Eu não me importo nem um pouco. Se você não quer acreditar, estou fazendo o meu trabalho. Então, não acredite. Eu avisei todos vocês. Fiquem atentos à roda hipnótica preta e amarela vinda da CIA, que será propaganda na mídia e em todo o resto. Prestem atenção nisso, pois um bicho-papão está vindo. Eu avisei vocês. Um bicho-papão está vindo. Pois vocês não vão para a guerra sem um bicho-papão. 11 de setembro, bicho-papão. Um bicho-papão está chegando. Eu avisei você. Um bicho-papão está chegando. Quero que você se lembre disso. Haverá ataques contra igrejas. Haverá ataques contra igrejas nos próximos dias. Vi grandes perturbações nas igrejas. Eu vi um grande ministro ser tirado do seu serviço. E o Senhor me disse, isso será chamado de choque ouvido ao redor do mundo. Porque eles estão tentando causar medo em relação ao reavivamento que estou prestes a trazer. Se eles conseguirem fazer com que você tenha medo e não queira entrar em meus prédios, o diabo está tentando, ele disse, o diabo está tentando combater o que estou prestes a fazer com a gloriosa igreja. Subindo, Brandon! Mas ele quer usar pessoas estratégicas no corpo para trazer medo. E ele disse, esse será o choque ouvido no mundo todo. Reze por isso, ministro. E eu vi quem era, um mega ministro. Deus o ajude. E eu oro, e não digo isso para causar medo, mas digo, ouvi um tiro que ecoou pelo mundo. E tentando trazer medo para que as pessoas não queiram ir aos cultos. Eu vi o plano estratégico do diabo com os Soros e essas pessoas tentando trazer instabilidade para a América. Para que as pessoas não quisessem adorar e não quisessem vir à igreja com um novo vírus, com essas coisas. Assistir. Deus quer reunir sua noiva. E tem serviços importantes. E Satanás pergunta, como podemos impedir isso? Como podemos impedir isso? Ok. Então, se trouxermos medo, matando os principais ministros e atirando neles em seus púlpitos, as pessoas ficarão com medo de ir à igreja. E então, se trouxermos outro vírus, eles não vão querer vir de novo. Como a Covid, isso funcionou. Mas Deus está dizendo, estou levantando Davids. Estou levantando pessoas com coragem, e vocês terão igrejas em acampamentos improvisados. Eu as vi no interior, no campo, não nas grandes cidades. Estou vendo pessoas indo para o campo para adorar, para se afastar das grandes cidades. Eu não sei porquê, mas foi isso que eu vi. E eles estavam vindo aos dezenas de milhares.
Precisamos nos ocupar e ser urgentes com os negócios do nosso Pai, porque estou dizendo o que está por vir. A maioria de vocês não está preparada para isso. Depois que viu o tiro ouvido ao redor do mundo, viu uma exposição em uma mega igreja na Califórnia. E a maioria das pessoas vai dizer, eu sabia. Então algumas pessoas vão dizer, meu Deus, mas eu vi que era um escândalo. Um grande escândalo vai vir à tona. Preste atenção, na Califórnia, uma grande igreja, um escândalo está prestes a explodir. Uma exposição de algo que já vem acontecendo há algum tempo. E isso vai entristecer muitas pessoas.